Oi, oi, pessoal! Chegamos então à última aula do nosso curso de gerenciamento de recursos hídricos. E hoje nós vamos falar sobre licenciamento ambiental. Bom, pessoal, então, o licenciamento ambiental, ele também é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente que se articula diretamente com os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Esse procedimento é bem complexo e ele já passou por diversas mudanças legislativas ao longo do tempo. Então, vamos conhecer um breve histórico do licenciamento ambiental. Então, a década de 70 foi quando começaram a aparecer os primeiros problemas ambientais, né? E aí houve a criação de um ordenamento jurídico que pudesse, de alguma forma, corrigir ou minimizar os problemas que haviam começado a aparecer. E através desse ordenamento também houve a obtenção de financiamento internacional para correção ou para minimização desses problemas ambientais. E aí, então, no ano de 75, houve um decreto de lei que foi a primeira base legal para o licenciamento ambiental. Ele deu poder aos estados e municípios para criar os seus próprios sistemas de licenciamento e reservou à União, né, ou ao país, o licenciamento de áreas consideradas de interesse nacional. Já nos anos 80, a Lei 6.803 veio aprimorando a lei anterior. Ela então estabeleceu diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição. E essa lei, ela foi introdutora do tema de licenciamento ambiental, tal qual nós conhecemos hoje. Em 81, a Lei 6.938 foi outro aprimoramento da lei anterior, né? E essa lei, então, em 81, ela cita expressamente o licenciamento ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Em 83, um decreto vinculou a utilização da AIA, que é a Avaliação de Impactos Ambientais, aos sistemas de licenciamento ambiental de atividades poluidoras ou modificadoras do meio ambiente. E esse decreto ele estabeleceu os critérios para a elaboração do EIA, que seriam feitos então a partir de atos do CONAMA. Percebam que ainda demorou 3 anos para que essa resolução CONAMA, que foi prometida anteriormente, né, viesse de fato a ser consolidada. Então a resolução CONAMA de 86, ela fixou definições, responsabilidades, critérios básicos e diretrizes gerais para o uso e para a implementação da AIA. Além disso, essa resolução ela também listou as atividades quais seriam as atividades, né, que seriam então consideradas como modificadoras do meio ambiente e que estariam, portanto, sujeitas ao licenciamento pelo órgão estadual mediante a elaboração do EIA-RIMA. EIA é Estudo de Impacto Ambiental e RIMA é Relatório de Impacto Ambiental. Tá? E, além disso, essa mesma resolução, ela estabeleceu o escopo mínimo, ou seja, o que precisa, no mínimo, conter para a elaboração do EIA-RIMA, e esse estudo e esse relatório, né, ele deveria, então, ser realizado por uma equipe multidisciplinar habilitada, ou seja, não pode ser realizado por apenas um profissional, né? Ele precisa de toda uma equipe multidisciplinar, porque esse estudo, ele precisa ser muito abrangente, tá certo? Bom, então, finalmente, em 1997, mesmo ano da consolidação da Política Nacional de Recursos Hídricos, veio então a consolidação da Resolução CONAMA 237, que disciplina o licenciamento ambiental tal qual nós trabalhamos até hoje, tá?
Então, essa resolução, ela detalhou os empreendimentos e as atividades que estão sujeitas ao licenciamento. Ela também definiu quais são as competências nos níveis de poder, então, nível federal, estadual e municipal. E ela ampliou a lista de atividades sujeitas ao licenciamento, variando de acordo com os potenciais poluidores de cada atividade, o escopo dos estudos ambientais necessários para o licenciamento ambiental. Também estabeleceu prazos para análise e para vigência das licenças e retirou a obrigatoriedade da independência da equipe técnica responsável pelos estudos ambientais, tá? Então, hoje, esses estudos eles podem ser feitos por uma única empresa. E já existem, né, diversas empresas que são especialistas nesse tipo de documento, tá? Então, assim, ainda precisa ser realizado por uma equipe multidisciplinar, mas essa equipe pode estar toda a serviço de uma única empresa de consultoria ambiental, tá bom? Seguindo, então, no histórico do licenciamento ambiental, em 98, a Lei 9.605 determinou o que seriam crimes ambientais. Então, o artigo 60 dessa lei diz que construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou sem a autorização de órgãos ambientais competentes ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, seria então considerado, né, um crime ambiental e estaria sujeito ao infrator a pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa, ou ainda ambas as penas cumulativamente, tá? Isso, então, para qualquer empreendimento que seja considerado potencialmente poluidor ou potencialmente degradador do meio ambiente e que está sujeito, né, portanto, ao licenciamento e não cumpriu com a sua obrigatoriedade. Além disso, então, conta também que mesmo aqueles que não causam impacto ambiental, mas que estão sujeitos ao licenciamento ambiental, ainda que dispense a elaboração do EIA-RIMA, e que pode ser substituído, né, por qualquer outro estudo mais simplificado ou específico que a gente vai detalhar melhor a seguir. Bom, então, além de ser um dos instrumentos, o licenciamento ambiental, ele aparece na Lei 6.938, né, a Política Nacional do Meio Ambiente, como um dos fundamentos da lei. O artigo 9º, então, diz que entre os fundamentos da lei estão o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Bem, então ainda falando sobre os fundamentos, né, da Política Nacional de Meio Ambiente, o artigo 10 traz que um dos fundamentos é a construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão, né, de prévio licenciamento ambiental. Bom, mas então, gente, sendo este um instrumento fundamental, e tão importante que a gente com certeza sabe que seja qual for o ramo de engenharia que vocês vão atuar ao longo da vida profissional de vocês, com certeza se depararão com a necessidade de um licenciamento ambiental, seja ele em qual esfera for, né? Vamos entender melhor do que a gente está falando. O que é licenciamento ambiental? Então, a definição é procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, a instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras,
ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis a cada caso. Então, essa definição é dada pela Resolução CONAMA 237 de 1997. Ok, mas o que é, então, degradação ambiental? Do que a gente está falando quando a gente está falando de uma atividade potencial ou efetivamente degradadora? Então, a degradação da qualidade ambiental é a alteração adversa das características naturais do meio ambiente. Enquanto que poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população ou criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, ou afetem desfavoravelmente a biota, ou afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, ou ainda que lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Bom, com essas definições de o que é poluição, o que é degradação, a gente já tem uma noção de quais seriam, então, as atividades que estão sujeitas ao licenciamento ambiental, né? Mas a resolução CONAMA 237, ela ainda estratifica melhor isso, dizendo que são sujeitas ao licenciamento as atividades de extração e tratamento de minerais, indústria de produtos minerais não metálicos, a indústria metalúrgica, a indústria mecânica, a indústria de material elétrico, eletrônico e de comunicações, a indústria de material de transporte, a indústria de madeira, a indústria de papel e celulose, a indústria de borracha, a indústria de couro e peles, a indústria química. Então, ainda sujeitos ao licenciamento, as indústrias de produto de matéria plástica, indústria têxtil, indústria de produtos alimentares e bebidas, indústria de fumo, indústrias diversas, obras civis, serviços de utilidade, transporte, terminais e depósitos, atividades diversas, atividades agropecuárias, uso de recursos naturais. Bom, então se você ainda tem dúvida se a sua atividade está ou não sujeita aos processos de licenciamento ambiental, você ainda pode recorrer ao arcabouço legal necessário para a implementação e regularização jurídica da sua atividade, né? E o arcabouço legal que sustenta os processos licitatórios são, a nível nacional, a Lei Federal número 6.938, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, a Resolução CONAMA 01, que trata da avaliação de impacto ambiental, a Resolução CONAMA 237, que define, então, as práticas definitivas para o licenciamento ambiental, e em um nível estadual, nós temos aí a Lei Complementar número 38, que é o Código Estadual do Meio Ambiente, a Portaria número 129, que trata do licenciamento ambiental a nível estadual, e a Lei Complementar número 232, né, 232, que alterou o Código Estadual do Meio Ambiente, trazendo uma renovação, né, de alguns itens da lei. Ok, então, pessoal, quem são os responsáveis pelo licenciamento ambiental? Olá, posso te ajudar? Então, é assim, ó. A nível federal, é o IBAMA, que regulamenta as atividades desenvolvidas em uma ou mais de um estado e daqueles cujos impactos ambientais ultrapassem os limites territoriais. Aqui no nosso estado, né, no Mato Grosso, é a SEMA, o seguinte resultado. que regulamenta as atividades desenvolvidas em mais de um município ou daqueles que os impactos ambientais ultrapassem os limites municipais.
ou ainda o seu licenciamento pode estar a cargo de da Secretaria Municipal, né? Então, é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente da sua cidade que regulamenta os empreendimentos e as atividades de impacto ambiental local e daqueles que lhe forem delegadas pelo Estado por um instrumento legal ou um tipo de convênio, tá? Bom, pessoal, então, como eu disse para vocês, o processo de licenciamento é complexo e isso se dá principalmente porque ele necessita de várias fases, tá? Então, a primeira fase do licenciamento é o que a gente conhece como licença prévia, ou LP, tá? E essa LP, ela visa reconhecer a viabilidade e definir quais são as exigências para a execução da obra. A LP, ela não concede qualquer direito de intervenção no meio ambiente. Ela precisa ser realizada, então, na etapa anterior a qualquer tipo de ação propriamente dita, tá? Ação física. Ela é feita na etapa de estudo e planejamento do futuro empreendimento. Então, quando eu estou pensando em abrir um negócio, eu já preciso pensar na solicitação da LP, tá? O órgão licenciador, então, ele avalia a localização e a concepção do empreendimento, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos para a próxima fase. Então, como eu disse também anteriormente, não são todos os empreendimentos e todas as atividades e todos os ramos de negócio que precisam dos mesmos documentos para obtenção do licenciamento, tá? Então, a partir da solicitação da licença prévia, o órgão ambiental vai te dizer quais são os requisitos mínimos para implementação, para implantação de fato do seu negócio. E a validade dessa licença é de no máximo 4 anos, tá? E podem ser, então, pode ser que sejam solicitados EIA-RIMA ou outros estudos mais simplificados, tá? A depender, é claro, do seu ramo de negócio, né? E do potencial poluidor que esse ramo de negócio oferece ao meio ambiente. Bom, então, o ideal é que você estava pensando, né? Planejando um negócio, você solicitou a sua LP saiu, e aí então você pode dar sequência ao licenciamento ambiental do teu empreendimento e seguir para a segunda fase do licenciamento ambiental, que é a licença de instalação, que a gente chama também como de LI, né? Conhece como LI. E essa LI, ela autoriza finalmente o início da construção da atividade e também a instalação dos equipamentos de acordo com as especificações do projeto executivo que foi aprovado quando você solicitou a LP, tá certo? Agora, pessoal, em muitos casos, o empreendimento já iniciou as obras de implantação sem ter se submetido à avaliação ambiental prévia, ou seja, você já começou a planejar, a estudar e a construir tudo ao mesmo tempo. E aí, nesse caso, é cabível uma LI de caráter corretivo. E aí, nesse caso, então, você já entra no órgão ambiental com a solicitação de LP e LI junto, tá? O prazo dessa licença, ela não pode superar 6 anos, então é no máximo 6 anos de validade para LI. O que quer dizer que você, empreendedor, tem no máximo 6 anos para iniciar e finalizar a sua obra, tá certo? Bom, como vocês já puderam perceber, o empreendedor até agora não começou a, de fato, executar suas atividades econômicas. Ele já pensou e planejou os seus projetos e já recebeu a LP. Ele já começou a obra e a instalação dos maquinários necessários, ele já obteve a LI. E aí, então, a partir disso, ele está apto a
seguir no licenciamento ambiental e solicitar a licença de operação, que a gente também conhece como LO. E essa licença ela é concedida após cumpridas todas as exigências da LI, autorizando, então, o início da atividade licenciada e o funcionamento dos seus equipamentos de controle ambiental que foram previstos nas licenças prévias e também na licença de instalação, né, na LI. É essa a licença que autoriza o funcionamento da atividade. E ela tem o prazo de validade um pouco diferente das outras, porque pressupõe que já cumpriu-se todas as necessidades de proteção ao meio ambiente e os estudos ambientais necessários, tá? Então, essa licença, ela tem um prazo mínimo de 4 anos e máximo de 10 anos. Então, dependendo aí do tipo de empreendimento, você pode ter 10 anos até ter a necessidade de contratar novamente um profissional que vá solicitar a prorrogação desse prazo, né? A renovação dessa licença. Então, pessoal, o órgão ambiental, ele também tem um prazo para resposta dessas solicitações de licença, tá? Para o empreendedor. Então, assim, tanto a LI, quanto a LO, quanto a LP, né? Tanto a LP quanto a LI e a LO, o órgão ambiental tem no máximo 6 meses para responder, tanto deferindo, indeferindo ou solicitando estudos complementares para avaliação, tá? Então, tem que esperar aí no máximo 6 meses para receber essa resposta. Normalmente não demora tudo isso, mas tem aí um prazo entre 1 e 3 meses, demora, tá? Isso para atividades mais simples como essas. Se a atividade necessitar de um estudo completo, ou seja, de um EIA-RIMA, que nesse caso há a necessidade de audiência pública, né, que é consulta pública às comunidades e aos representantes das comunidades locais, aí esse prazo aumenta. Aí, nesse caso, quando há necessidade da EIA-RIMA ou de audiências públicas, o órgão ambiental tem até 12 meses, ou seja, 1 ano para responder. E aí, então, como eu disse para vocês, a licença, a validade das licenças, né, elas variam de acordo com o tipo de licença. A LP, o mínimo dela depende do cronograma de projeto apresentado e no máximo 5 anos, assim como a LI também depende, o mínimo dela depende do cronograma de instalação e o máximo de validade é 6 anos, enquanto a LO tem o mínimo de 4 e o máximo de 10 anos, tá? O órgão ambiental, então, ele pode estabelecer um prazo de validade específico para sua LO. Isso se o seu empreendimento tiver natureza ou peculiaridades que motivem o encerramento ou as modificações em prazos inferiores. Então, se o seu ramo for muito específico, né, e houver o potencial de prejuízos ambientais, o órgão ambiental pode criar um novo prazo de validade que vai ser específico para a tua atividade. O não cumprimento desses prazos pelo órgão licenciador sujeitará o licenciamento à ação do órgão que detém a competência para atuar supletivamente, enquanto que, pelo empreendedor, sujeitará o empreendedor ao arquivamento do seu pedido de licença. Então, o que eu estou dizendo aqui? É que se o órgão ambiental não te responder em até 6 meses ou em até 1 ano a sua solicitação de licenciamento, né, de LP, LI e LO, você pode passar para a esfera superior. Então, assim, se o seu empreendimento necessita de um licenciamento municipal e a prefeitura não respondeu a tua solicitação no prazo estipulado em lei, você pode solicitar esse licenciamento para os órgãos estaduais, tá?
bem como se a sua licença for estadual, você pode solicitar e não for respondida a contento, você pode passar para os órgãos ambientais nacionais, que no caso é o IBAMA, tá certo? Agora, caso ocorra o arquivamento do processo de licenciamento por conta do não cumprimento, né, dos prazos pelo empreendedor, você não será impedido de apresentar um novo requerimento. Você pode abrir um novo processo de licenciamento, né? Só que dessa vez você precisa cumprir os procedimentos estabelecidos e pagar novamente o custo de análise do órgão ambiental, tá? Porque todo esse processo tem um custo. Bem, além dessas licenças gerais que a gente conheceu anteriormente nessa aula, existem algumas licenças ambientais que são específicas, como é o caso da LOC, que é a licença de operação corretiva, e que é uma modalidade de licença aplicada aos empreendimentos que se instalaram ou que entraram em operação em desatendimento a qualquer uma das etapas anteriores. Então, por exemplo, existem empreendimentos que não passam por essas fases, né? Já estuda, implementa e opera tudo ao mesmo tempo. E aí, quando isso ocorre, aí a pessoa precisa, o empreendedor precisa entrar com a solicitação de uma operação corretiva, tá? Que a gente chama de LOC, além das outras 3, tá? Então, nesse caso, são 4 licenças necessárias. Além disso, também há a possibilidade da LOP, que é a licença de operação provisória, e essa licença ela é concedida para empreendimentos ou atividades que não caracterizem instalações permanentes. Então, elas são serviços, né, que são oferecidos temporariamente. E aí, caso o empreendimento, ou a atividade, ou a pesquisa, ou o serviço, ou a obra passe a configurar uma situação permanente, aí ela deve passar, então, a solicitação do licenciamento correspondente, tá certo? Outra licença ambiental especial que pode ser concedida, né, é a LAU. Essa aqui é bem famosa, acho que vocês já ouviram falar bastante dela, é a licença ambiental única. E ela é concedida para regulamentar e autorizar a localização, a implementação e a operação das atividades específicas de desmatamento, exploração florestal e projetos agropecuários. Bom, então, resumindo os passos necessários para o requerimento da licença, você tem o empreendimento novo, você identifica o tipo de empreendimento que você tem e o tipo de licença que é necessária para o tipo de atividade que você vai desempenhar, né? Aí, se é um empreendimento novo ou não, se não for, a sua empresa tenha sido implementada antes do sistema de licenciamento ambiental ou já opera suas atividades sem a licença, você deve apresentar conjuntamente todos os documentos, estudos e projetos que são previstos para todas as fases de LP e LI, tá? E aí, se é um empreendimento novo, aí você precisa, então, obedecer, você deve, né, obedecer as fases de solicitação de licença. Que aqui, então, você identifica qual fase se encontra a sua empresa, e aí, se você estiver ainda no planejamento, na concepção, na localização da empresa, você solicita a LP. Se você já estiver no início da implantação das instalações ou da ampliação das unidades da sua empresa, você solicita a LI, e aí, de posse de todas essas licenças, você pode solicitar a sua LO e operar plenamente aí a sua atividade segundo, né, os requisitos do licenciamento ambiental. Bom, então, resumão. Licenciamento ambiental é destinado a toda e qualquer atividade econômica potencial ou efetivamente poluidora ou potencial ou efetivamente degradadora do meio ambiente,
As licenças, os tipos de licença disponíveis são basicamente LP, licença prévia, LI, licença de implantação e LO, licença de operação, além das outras licenças especiais que são concedidas ou requisitadas de acordo com a necessidade específica de cada atividade econômica. O que é? É um instrumento utilizado no Brasil para exercer um certo controle e também para ser realizado o acompanhamento das atividades econômicas que utilizem em seus processos recursos naturais, tá? Serve, então, para garantir a qualidade do meio ambiente e a disponibilidade dos recursos naturais. E quem faz, pessoal, é uma gama de profissionais, né? Entre eles, engenheiros e advogados também, porque se trata de uma junta de documentos, né? Agora, existem alguns documentos que são solicitados que precisam de uma RT específica. Então, dependendo também do tipo de licença, do tipo de empreendimento, podem haver, né, documentos que sejam necessários um engenheiro civil ou um engenheiro sanitarista ou até um biólogo para assinar, tá certo? Uma reflexão para vocês, né? Então, o que é a solicitação do órgão ambiental? Qual é a compreensão dessa solicitação pelo empreendedor? A proposta feita pela consultoria, a proposta, a revisão após as informações complementares e o que de fato era necessário para a preservação do meio ambiente, né? Uma reflexão crítica aí para vocês pensarem. Eu agradeço muito a participação de vocês e estou aí à inteira disposição para dúvidas. Muito obrigada, pessoal!